Olá, olá pessoas, como vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje vamos tirar as dúvidas que vocês têm sobre Canudos. Pera não esse Canudos. E sim, esse Canudos, nós também vamos mostrar umas curiosidades para vocês. E claro, falar sobre a história e de quando tudo começou. Enfim, vamos embarcar nessa viagem, vamos até a Guerra de Canudos. Fim do século XIX, o Brasil tinha acabado de virar república. Novo regime, nova bandeira, novo discurso. A promessa era modernização, ordem, progresso, tudo muito elegante no papel. O problema é que o papel não chove no sertão. No interior da Bahia, a realidade era outra. Seca prolongada, fome estrutural. Desigualdade que não era falha do sistema, menos era o sistema. Para muita gente, a república era só uma palavra distante, pronunciada por pessoas que nunca tinham pisado no chão rachado do sertão. É nesse cenário que surge Antônio Conselheiro. Ele era um líder religioso itinerante. Caminhava pelo interior pregando mensagens de fé, crítica moral e esperança. Para as elites urbanas, parecia um fanático. Para os sertanejos abandonados, era alguém que finalmente falava com eles, não sobre eles. Com o tempo, milhares de pessoas passaram a segui-lo. Ex-escravizados, trabalhadores pobres, gente sem terra, sem apoio, sem horizonte, e então fundaram uma comunidade chamada Canudos. Canudos não era uma capital futurista, não tinha palácio nem avenida iluminada, mas tinha algo raro, pertencimento. As pessoas trabalhavam juntas, dividiam recursos, organizavam a própria sobrevivência. Ninguém ficava completamente sozinho. Em um país onde o Estado praticamente não chegava, eles criaram sua própria estrutura. Era uma solução improvisada, mas funcional. E aqui entra uma constante histórica quase matemática. Quando um grupo marginalizado começa a funcionar fora da lógica oficial, o poder central entra em modo alerta. A jovem república começou a olhar para Canudos com desconfiança. Espalhou-se o boato de que ali se tramava a volta da monarquia, que era um foco de rebelião, que representava perigo à ordem nacional. É curioso como comunidades pobres tentando sobreviver frequentemente são classificadas como ameaça estratégica. Em 1896, o governo decidiu agir. Enviou uma expedição militar para acabar com o que chamavam de problema e, adivinha, perderam. E a risada faz... Sim, você não ouviu errado. Os soldados treinados foram derrotados pelos sertanejos armados, principalmente com o conhecimento do terreno, organização comunitária e resistência desesperada. Depois de perderem para os sertanejos, acharam pouco e mandaram a segunda expedição e adivinha, perderam de novo. A terceira foi enviada com mais força, mais confiança, mais convicção de que agora daria certo. Também foi derrotada. Nesse ponto, a situação deixou de ser apenas militar, virou questão de honra para a República. Um grupo de pobres no interior não podia continuar vencendo o Exército Nacional. A narrativa oficial estava em risco, então veio a quarta expedição muito maior, muito mais armada, determinada não apenas a vencer, mas a esmagar. Em 1897, após meses de cerco e combate, Canudos foi completamente destruída. Casas incendiadas em estruturas derrubadas. A maioria dos habitantes morta. Homens, mulheres, crianças. Não foi uma negociação fracassada, foi um aniquilamento. O conflito ficou conhecido como Guerra de Canudos. Mas a palavra guerra às vezes suaviza o que aconteceu, porque guerra sugere forças equivalentes. Ali houve resistência, depois houve massacre. O episódio foi registrado por Euclides da Cunha, que mais tarde escreveu Sertões, tentando entender aquele Brasil profundo que o litoral preferia ignorar. Ele percebeu algo desconfortável. O país não conhecia a si mesmo. Canudos não era apenas uma disputa religiosa. Era um choque entre dois projetos de Brasil. Um que falava em progresso e outro que lutava para sobreviver. E talvez o elemento mais perturbador seja este. A destruição não resolveu a desigualdade do sertão. Não resolveu a exclusão. Não resolveu o abandono. Eliminou a comunidade, mas não eliminou o problema que a criou. Canudos foi apagada fisicamente, mas continua como símbolo de uma pergunta que ecoa. O que acontece quando uma parte da população para de acreditar que o Estado vai proteglar e decide construir algo próprio? A história mostra que muitas vezes o poder reage não com diálogo, mas com uma força. E isso transforma um experimento de sobrevivência em tragédia nacional. Galera, calma que ainda não acabou. Uma de nossas pesquisadoras achou em pesquisas de um jornal da época. Escutem com atenção. Na quarta e última expedição, comandada pelo general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, havia 6 brigadas, distribuídas em 2 colunas,
sob a liderança dos generais João da Silva Barbosa e Cláudio do Amaral Savagete. Parte em junho de 1897. Em 31 de julho, uma outra brigada com 68 oficiais e 1.042 praças é formada, sob o comando do general Miguel Maria Gerard. Até o ministro da Guerra, Carlos Machado de Bittencourt, vai a Canudos. A cidadela, que segundo o exército tinha 5.200 casebres, é incendiada e totalmente destruída. Cerca de 20.000 sertanejos são massacrados e prisioneiros de guerra degolados. Além disso, estima-se que cerca de 5.000 militares morreram durante o conflito, que termina em 5 de outubro. E bem, galerinha, espero que tenham gostado do vídeo. Tentamos deixar o mais explicado e direto possível. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até mais.